Olá, saudações a todos. Eu sou Humberto, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Juiz de Fora e eu sou um dos autores do livro Espiritismo em Perspectivas. Conforme o convite que me foi feito para trabalhar, para participar desse livro, eu escrevi o primeiro capítulo do livro, intitulado Matrizes Filosóficas do Espiritualismo Moderno. Bom, basicamente, de que trata esse capítulo? Qual que era a intenção desse capítulo? Era mostrar que, fundamentalmente, o espiritualismo, né, como qualquer tipo de espiritualismo, é um modelo filosófico, explicativo da natureza da realidade, de como a realidade funciona, de como a essência da realidade é, e com base nessa constatação fundamental, nós tentamos entender ali como que no período muito conturbado do começo do século XIX, primeira metade, aliás, do século XIX, o indivíduo que efetivamente organizou o espiritismo enquanto filosofia, em meio a várias propostas espiritualistas, a maioria delas mais de um cunho empírico, experimental, como que esse sujeito, nosso professor Rivaio, ele sintetizou, organizou, compilou e concebeu, na verdade, um modelo filosófico amplo, capaz de não apenas explicar esses fenômenos tidos como religiosos, espirituais ou sobrenaturais, os quais ele justamente vai descrever como naturais, e também como esse pensador tirou as conclusões, né? Ele extraiu desses fenômenos, através de uma investigação sistemática, as conclusões suficientes para compor uma filosofia prática, aplicada, com amplas implicações sobre a vida moral e até mesmo social. Bom, fundamentalmente, isso se deu, ou isso aconteceu assim, aconteceu dessa maneira, porque o século XIX, ele apresentava, ou ele continha, dentro do seu escopo intelectual, uma série de propostas espiritualistas, ou a gente poderia dizer proto-espiritualistas, caminhando na direção do espiritualismo, tais quais o romantismo, o espiritualismo eclético francês, outras derivações do idealismo alemão, além do romantismo, derivações essas que não necessariamente eram ligadas à filosofia alemã, mas já na época de Kardec repercutiam sobre a filosofia britânica, sobre a filosofia francesa, heranças de Descartes, choque com o positivismo de Auguste Comte, né, naquele período muito em ascensão, e também uma espécie de utilitarismo ou positivismo britânico, também muito semelhante ao de Comte, baseado na observação dos fatos e com relativo desprezo pelas tarefas fundamentadoras, pelas tarefas de base da filosofia, tais quais a metafísica, por exemplo, né? Tarefa primeira ou fundamentação primeira. Bom, tudo isso afetou profundamente o pensamento de Allan Kardec, mas nós só conseguimos entender exatamente de que maneira se nós justamente conhecemos essas tradições e observamos de que forma elas podem ter atuado sobre a mente em formação e depois em atuação do nosso professor Rivaio. Espero que vocês gostem desse capítulo, também dos outros, de um livro que tenta tratar o espiritismo de uma maneira puramente acadêmica. Grande abraço.